nessa noite, querido, é o que Deus quer trazer sobre nós. Deus quer inspirar a nossa fé a crer. É maravilhoso eu poder estar aqui com vocês, né, nesse momento, mais uma vez. Depois desse tempo que eu tive agora em Blumenau, na escola de missões, já concluímos, o nosso período de escola, agora é o período de estágio. Então, como alguns de vocês já sabem, estamos indo em direção ao Rio Grande do Sul. Essa semana vamos para a Igreja Abra de Xangri-Lá, o pastor Cristiano e a pastora Jeane. Até inclusive mandaram um abraço para a igreja, Esqueci de falar de manhã, mas ficou o abraço deles aqui. Então, assim, nós vamos para lá passar um tempo, assim como o Du e a Andressa, estiveram em Videira. Glória a Deus, estão aí de volta. Agora é a nossa vez, de fazer esse tempo. Então, a gente está muito feliz, muito contente. Eu, minha esposa, nossas meninas, Natan, que está chegando também, nosso bebê, nosso filho. Meus pais estão aqui nessa noite também, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. É bom ter eles aqui perto. Assim, quando a gente foi para a escola de missões, eles estavam aqui também. Hoje, nessa noite de envio, também estão aqui presentes nossos pais, nossos pastores. É uma honra ter vocês aqui com a gente, E também é bom estar aqui na casa, É tão bom estar aqui com vocês. Durante esse tempo que a gente esteve aqui com o pastor Elton, a pastora Marli, a gente aprendeu tanto, a gente foi tão inspirado, Se não fosse eles inspirar a nossa fé aí, para a escola, tantas vezes já falou isso comigo, E até que Deus realmente confirmou no nosso coração que era a hora, Então a gente já está nesse momento, de ir e fazer o que Deus quer que a gente faça, Então a gente está nessa expectativa, a nossa mudança a gente já levou, então a gente só está aqui com as malas agora, Então, Então a gente vai para casa em casa levando mala, Então, e a gente está assim, E é tão bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a toda a igreja que tem orado por nós, e pedimos também, continue orando por nós, continue intercedendo por nós, porque isso é muito importante para a nossa vida, amém? Fica aqui meu agradecimento a todos vocês, principalmente aos nossos pastores que nós amamos, nos inspiramos, obrigado por todo o investimento, E é um tempo que a gente vai estar distante, mas estaremos perto na oração, amém? Eu quero convidar você para nós compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Você abra comigo, por gentileza, a carta de Judas, é um capítulo único. Para você que não sabe, esse Judas não é o que traiu Jesus, tá? Esse Judas é o irmão de Tiago, filho de Maria, que foi um irmão de Jesus. Então esse Judas não foi aquele que traiu Jesus, aquele nem escreveu carta nenhuma, Aquele se matou, então, só para deixar claro. Judas, capítulo único, então é só um capítulo. É um capítulo que você pode ler em casa depois, 5, 10 minutinhos que você tira, você lê toda a carta. Uma cartinha bem pequena. É antes de Apocalipse. Vamos ler a partir do versículo 1. Se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção. Vou estar lendo na versão NAA, se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Diz assim, Judas... Versículo 1, quem encontrou diz amém. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui ele já se apresenta quem ele é, Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicadas. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, aqui nessa carta, quando a gente lê essa carta, algo Deus tem colocado no meu coração, eu tenho até compartilhado isso com o pastor há algum tempo, que ele fala aqui no versículo 3, ele está explicando que enquanto ele estava escrevendo essa carta, o apóstolo Judas estava escrevendo essa carta, ele ia falar sobre a salvação que tem em comum.
enquanto ele estava pensando em escrever sobre isso, ele sentiu a necessidade, que era necessário, que ele correspondesse com os irmãos sobre a necessidade de lutar pela fé. Lutar pela fé. Diga comigo, lutar pela fé. Então essa carta, ela tem esse teor, ela fala sobre a nossa luta pela fé. E é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, a nossa luta pela fé. E ele explica o porquê ele sentiu essa necessidade. Porque nessa época, desde essa época, já haviam pessoas que estavam se infiltrando dentro da igreja, se infiltrando, e ele fala, sem serem notadas. E trazendo engano, trazendo mentira, corrompendo a fé das pessoas. Há uma pergunta que Jesus faz, que ela tem ecoado no meu coração há muitos anos. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, você vai ler aqui comigo. Jesus faz uma pergunta, no final de uma parábola que ele está ensinando. Lucas 18, e o versículo 8. Ele diz assim, contudo, Jesus que está falando isso, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus ali conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Falando de perseverança na oração. Ele fala de uma viúva, que fica insistindo, julga a minha causa, para um juiz que não dava bola nenhuma. E ele diz assim, o juiz diz assim, essa mulher fica me importunando, eu vou atender ela de uma vez, Eu não temo a Deus, mas pelo menos para se livrar dessa viúva. E ela atende. Jesus diz, viu com o que esse juiz iníquo acabou falando? Vocês acham que o pai de vocês não vai ouvi-los aos seus filhos que clamam dia e noite? Sabe, queridos, uma das coisas que a gente percebe na vida de alguém que começa a desanimar na vida espiritual, ela para de orar. Ela para de orar. Você quer saber, pastor? Uma pessoa que começa a desanimar na sua vida espiritual, você pode avaliar por isso. Jesus está ensinando sobre isso. A pessoa para de orar. E Jesus ele ensina nessa parábola de Lucas 18, você pode ler em casa também. Eu só peguei esse versículo final, porque Jesus ele faz uma pergunta. E é uma pergunta que Jesus está fazendo para nós também essa noite. Quando eu vier, vou encontrar fé sobre a terra? Sabe, queridos, quando o apóstolo está escrevendo sobre uma luta que nós temos que ter, quando fala de luta, está falando de guerra. Nós estamos falando de um tempo de guerra. É guerra no mundo espiritual. Uma das coisas que o diabo mais vai querer fazer nesses últimos tempos é enfraquecer a tua fé. Você sabe que lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, se eu não me engano, fala que, como é que a fé vem? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, correto? Mas você sabia que a incredulidade, ela vem pelo mesmo caminho? A fé vem pelo ouvir e a incredulidade segue o mesmo caminho, pelo ouvir. Quer um exemplo? Quando o povo de Israel estava lá no Egito, estava no deserto, saíram do Egito, estão libertos, glória a Deus. Aí Moisés escolhe 12 homens, 12 espias. Vão lá olhar a terra, faz um relatório, traz para nós. Eles vão, e aí depois de uns 40 dias retornam. E quando eles retornam, eles começam a dar o relatório. Olha, a terra é boa, como o senhor falou, e traz até o fruto da terra. E aí quando eles passam os relatórios, se tivesse parado aí, tudo bem, Mas daí 10 daqueles 12 começaram a infamar a terra. Começaram a dizer assim, mas lá tem gigante. Lá tem muralhas fortificadas. Lá tem isso, lá tem aquilo. E começaram a desanimar o povo. Aí o povo todo
Aquela multidão que saiu do Egito começou a dar ouvidos para esses 10. Tinha 2 lá que permaneceram firmes, Josué e Calebe. Tentaram calar esses 10, mas o povo não quis saber mais. Josué e Calebe se posicionaram, dizendo assim: não, o Senhor vai nos dar essa terra, nós vamos esmagá-los como pão, o Senhor é conosco, vamos para cima. Mas todo o povo foi contaminado pelo relatório daqueles 10 incrédulos, que contaminaram toda a geração. E você sabe da história, toda aquela geração morreu no deserto. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem pelo mesmo caminho. E o que você está ouvindo? Eu faço uma pergunta para cada um de nós. O que é que você está ouvindo no dia a dia? Né? Porque hoje a gente tem acesso a tantas coisas para ouvir, não é verdade? É fácil você ouvir várias coisas. É fácil você muitas vezes trocar a palavra de Deus para botar aqui um podcast e ficar ali ouvindo. Não tem um problema né? Desde que você sabe o que você está fazendo, né? Filtrar o que você está ouvindo. Só que qual que é o problema da nossa geração? Nós não estamos firmes na palavra, muitas vezes. Nós não estamos nos enchendo da palavra. E a gente acaba dando crédito a qualquer coisa, qualquer espírito. Acabamos dando crédito a qualquer espírito. Qualquer um que venha falar alguma coisa, nós acreditamos. Olha o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 4. Abra lá para nós, se você quer acompanhar. 1 Timóteo capítulo 4. A partir do versículo 1. 1 Timóteo 4, né? Deixa eu abrir aqui também. Ora, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Aqui é o Espírito Santo que está afirmando. E está dizendo, expressamente. Não é Paulo. Não é Paulo que está dizendo, eu afirmo expressamente. É o Espírito Santo que está afirmando isso aqui. Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É o abandono da fé. Por que essas pessoas vão fazer isso? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Aí o texto continua. Mas por que alguns apostatarão da fé? Aqui está falando de pessoas de dentro da igreja, irmão. Não está falando de gente lá de fora que não crê em Jesus. A carta está falando da igreja. Alguns apostatarão, vão abandonar a fé em Cristo, porque vão começar a dar ouvidos. Lembra que eu falei, a fé vem pelo ouvir a palavra. A incredulidade vem pelo mesmo caminho. Então como é que essas pessoas vão abandonar a fé? Porque vão começar a dar ouvido a espíritos enganadores, a ensino de demônios. É forte isso, não é verdade? Mas sabe, amados, o diabo ele nunca vai vir com aquela aparência de chifre feio, né? Para te assustar. Como é que ele vai vir para te enganar? Para tentar enganar você, para tentar nos enganar. Ele não vai vir daquele jeito que a gente olha, aquele chifre, a gente vai dizer, tem coisas que você diz, não, isso aí é do diabo, isso aí, né? Mas qual que é a estratégia dos demônios para enganar você? Sabe, amados, desde lá do jardim, lá em Gênesis capítulo 3, você observa que como o diabo chega no ouvidinho da Eva. Deus deu uma ordem para Adão. Você comerá de todo fruto livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. O dia que você comer, você morre. Uma ordem clara. Aí o diabo chega no capítulo 3 com aquela conversinha enfiada. É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? Né? Aí Eva responde, não, a gente pode comer, só a gente não pode comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocar nela. Nem tocar. Aí o diabo começou a vir com aquela conversinha, com aquele jeitinho. Sabe por que Deus disse isso? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Né? Deus está escondendo algo bom de você. Deus está escondendo algo bom de você. É por isso que você não pode comer daquele fruto.
Aí começou, e isso contaminou a fé no coração da Eva. Porque daí ela começou a olhar para aquela árvore de uma forma diferente. Ela olhou e disse assim: puxa, esse fruto é bom, é desejável, parece ser gostoso. E aquilo que Deus deu como uma ordem para não fazer, ela foi lá e pegou e comeu, e deu para o seu marido. Então o diabo, ele sempre usa essa estratégia, né, com uma falácia, uma conversa, que parece ser até verdade. Isso é um engano. A Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, querido, né, tem mentira que é tosca, né, que você ouve, ai, que baita mentiroso, né? Mas a mentira de Satanás, irmão, é uma mentira que ela tem uma aparência de é verdade. Só que se você não está filtrando pela palavra de Deus, você acaba sendo enganado. Por que alguns se infiltram no meio e transformam a graça de Deus em libertinagem? É isso que está acontecendo na nossa geração. As pessoas não estão sendo levadas ao arrependimento. Não, peca que o Senhor, o Senhor ele entende, o Senhor sabe a tua fraqueza, e fica naquela conversinha. Tudo bem que você realmente, se porventura pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado, que nós podemos clamar, ele nos perdoa, amém? Mas tem que haver arrependimento. Você não pode continuar vivendo da forma que você está vivendo. Você não pode quebrar princípios e achar que Deus vai simplesmente dizer assim, ó, fica tranquilo que lá no final a gente se acerta. Fica tranquilo, lá no final a gente se acerta. Não, sei, tu deu uma vacilada aí, beleza, então eu vou. Não é assim. O Senhor está nos chamando a um tempo de arrependimento, de mudança. E a nossa fé acaba sendo contaminada, porque a gente acaba dando ouvidos a certas mensagens que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Só que se você não sabe o que está escrito, vai acontecer que nem Jesus quando estava no deserto. Qual foi a primeira coisa que Satanás fez com Jesus? Começou a tentar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está com fome. E aí Jesus diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo começou a oferecer outras tentações, sobe, pula, salta aí, porque também está escrito, que os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Mas aí Jesus rebate isso, ao engano, hein? Ao engano. Se salta daí, porque os anjos vão guardar você, mas Jesus diz pela palavra, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vai para a última, olha só, mostrou os reinos, mostrou a glória, mostrou tudo. Olha, eu vou te dar tudo isso, se você prostrar e me adorar. Aí Jesus pela palavra responde, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você percebe que o diabo ele sempre vem dessa forma. E se você não está cheio da palavra de Deus, como é que você quer lutar? Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Diga para a pessoa abençoada que está do teu lado aí, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você entende, irmão, que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para essa luta. Como é que você vai combater? Vai de peito aberto? Não, eu vou lutar. Não é assim. O Senhor nos deu uma armadura para nos revestir. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer para a igreja, você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mal. E lá ele fala do capacete da salvação. Lá ele fala que você precisa se calçar com as sandálias da preparação do Evangelho. Lá ele fala que você precisa se ver com o cinturão da verdade. Fala do escudo da fé. Fala da espada do Espírito. Nós estamos num combate, nós precisamos estar preparados. Sabe, irmãos, nós nesses dias, para lutarmos pela fé, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Presta atenção, Quero até abrir lá só Efésios capítulo 6. Se você puder me acompanhar, só tome nota. Que fala assim, Efésios 6, no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Então você tem que se vestir de toda a armadura de Deus, não é da metade dela. Ah, eu só preciso do capacete. Não, eu só preciso me vestir com a sandália, e aí vai de peito aberto, cadê o escudo? Aí vai só com o escudo, e cadê a espada? A luta você tem que, diga assim, eu preciso de toda a armadura de Deus. Toda, está escrito claro aqui, vistam-se com toda a armadura de Deus. Não é a metade dela, não é só pegar, hoje eu vou de chinelo. Irmão, você tem que estar bem preparado para essa guerra. Contra as ciladas do diabo. Ele vai dizer assim, porque a nossa luta, versículo 12, não é contra o sangue e a carne, não são contra as pessoas. Nós não estamos numa guerra contra as pessoas. Eu não gosto do Lucas. Não tem nada a ver com isso, não é isso. Não é contra a carne e o sangue. Mas é contra quem? Principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Inabaláveis. Então você está lá na guerra, você está lutando, e depois de vencer tudo, você está firme. Qual é a próxima guerra agora? Porque continua, irmão. Quando nós estamos aqui nessa terra, é batalha atrás de batalha. Então você venceu em Cristo Jesus, e agora você está pronto. Agora estou pronto, glória a Deus. Qual é a próxima batalha? Temos que continuar. Não podemos relaxar. É por isso que a gente canta, né? Que nós devemos avançar, não parar de crescer. Porque a Bíblia diz que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Irmão, ninguém pode parar um homem e uma mulher de fé. Ninguém pode parar um homem e uma mulher de fé. Ninguém. Ninguém. Mas essa pessoa, ela pode se destruir sozinha. Simplesmente pelo fato do que ela está deixando entrar. Ela pode se destruir sozinha. Porque ela está às vezes ouvindo coisas erradas, está se alimentando de coisas erradas, e acaba abrindo brechas para o diabo atacar. Se você está firme na palavra, está se enchendo de Deus, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, irmão, você vai ficar firme até o fim. Agora, irmão, se você permite que sementes malignas entrem no teu ouvido e desçam para o teu coração, a pessoa ela acaba se destruindo sozinha. Sozinha. Simplesmente pelo fato daquilo que ela está ouvindo. Então, uma das chaves para você cuidar da tua fé, presta atenção, cuida de que você está ouvindo. E quem você está ouvindo. Você está numa igreja saudável, irmão. Debaixo de pastores, uma liderança saudável. Aprenda a ouvir tua liderança. Aprenda a ouvir teus pastores. Pare de procurar no YouTube uma mensagem diferente. Não gostei da pregação de domingo essa semana, eu vou lá ouvir no YouTube lá um pregador. Você está desonrando a mensagem de Deus. Aprenda a ouvir quem está te ensinando. Irmão, a gente não está proibindo nada aqui, amém? Quer acessar o YouTube? Quer, amém, tem coisa boa. Até o próprio pastor às vezes compartilha algumas coisas boas. Mas a gente tem que aprender a cuidar do que estamos ouvindo. Porque muitas vezes estamos desonrando a semente que estamos recebendo na casa, para buscar em outros lugares. Irmão, se eu estou aqui, irmão, você acha que, eu conversando com o Du nessa viagem, é uma loucura da fé o que a gente está fazendo. Eu pegar minha família, minhas filhas, e ir lá para o Rio Grande do Sul. Eu vou passear. Não estou indo passear, irmão. O Du não foi passear lá em Videira e Andressa. Não é passeio, irmão, não é férias. Se você olhar, vai ser uma loucura. Os pastores conhecem bem a realidade, do que a gente está fazendo. E outros missionários que também foram, porque não é só nós. Na nossa turma tinha 12. Cada um está num canto já. É uma loucura. Esse irmão é viver pela fé, literalmente.
Se você for pensar e ficar raciocinando, o diabo vai colocar na tua mente, olha, acho que vai faltar, não vai dar certo, e começa. Mas eu olho para a palavra e digo, não, é isso aqui, ó. O Senhor é meu sustento, Ele vai prover cada uma das minhas necessidades. E muitas vezes a gente se enfraquece na fé, porque a gente acaba dando ouvido para pessoas erradas. Aqui, irmão, nós somos uma família, nós precisamos aprender a andar junto, e se proteger. E aonde muitas vezes nós estamos falhando, nós não estamos nos revestindo de toda a armadura de Deus. Estamos indo para a luta, só com o escudo, só com o capacete, sem arma nenhuma para lutar. Tu vai fazer o quê? Dar tapa na cara do... né? Tem que ter espada, tem que ter escudo, tem que estar preparado. Jesus já advertiu seus discípulos, lá em Mateus capítulo 24, né? A gente pode abrir lá se você quiser também. No sermão que ele deu, do princípio das dores, ele advertiu seus discípulos, 24:3, sobre o perigo do engano dos últimos tempos. Presta atenção. Mateus 24:3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, a pergunta dos discípulos é a respeito do fim. O que vai acontecer a respeito do fim? E Jesus começa a dizer, e Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. A primeira frase aqui, Jesus já está tendo cuidado, olha, não deixe que ninguém engane vocês. A primeira coisa que, a preocupação de Jesus pelos seus discípulos, a primeira coisa que ele está dizendo, cuide para que ninguém engane vocês. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pula lá para o versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, quase todos, se esfriará. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, no meio de todo um ambiente de engano, Jesus está alertando a sua igreja, você precisa cuidar para que ninguém te engane. Ninguém te engane. É isso que o Espírito afirmou para Paulo, que os espíritos enganadores vão se espalhar nesses últimos tempos. Nós temos que ter todo cuidado, irmão. Paulo é um grande exemplo para nós, de um homem que combateu pela fé. Quando você abre lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, e o versículo 11 e 12. 1 Timóteo, no capítulo 6, e o versículo 11 e o 12. Paulo está instruindo o seu discípulo, o seu filho na fé. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 6, 11 e 12. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Olha o que nós temos que seguir. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. O 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo, nesse momento, está escrevendo ao seu discípulo. E ele está falando, né, o seu cuidado com ele. Olha, Timóteo, você precisa combater o bom combate da fé. Paulo, ele escreve tanto na primeira quanto na segunda carta, o cuidado que ele tem que ter com os falsos mestres, com os falsos ensinos. Se você lê as cartas de Timóteo, você vê várias orientações de Paulo dizendo, cuida, você precisa cuidar da sã doutrina. Porque nos últimos tempos as pessoas vão ter coceira no ouvido, quando começar a ouvir certas coisas. Elas não vão suportar. Quando muitas vezes a gente está pregando aqui a palavra de Deus, às vezes tem pessoas que ficam assim, né? Não gostei disso aí. Não acho certo. Quando uma pessoa ela já está assim, ela já está contaminada. Pode ter certeza. Quando uma pessoa ela não consegue ouvir a palavra de Deus na sua pureza, e ela sente esse desconforto, pode ter certeza que ela já está contaminada. Então examine isso no teu coração. A palavra nessa noite não está aqui para acusar você, meu irmão, mas está aqui para te ajudar a se levantar e a não deixar que o engano e a mentira de Satanás te corrompa.
E no fim da sua vida, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo ele é um exemplo do combate da fé. Então ele termina o seu ministério dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No final de tudo, querido, lembra? Lá em Judas está dizendo que a fé foi entregue aos santos de uma vez por todas. A fé ela foi entregue para nós. Sabe, queridos, a fé, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. No fim da tua vida, da tua carreira, do teu ministério, o que é que você precisa guardar? A tua fé. Porque você vai apresentá-la de novo ao teu Senhor Jesus. Você vai dizer: Senhor, aqui está a minha fé. Eu guardei, eu preservei, eu lutei, e ela não foi roubada. Ela está aqui firme no meu coração. Está firme no meu coração. Hebreus capítulo 12 fala que Jesus ele é o autor e é o consumador da fé. É nele que tudo começa e é nele que tudo termina. Houve um dia que você entregou a tua vida para Jesus, ali começou a tua caminhada de fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o Senhor te deu fé para você crer. Até nisso o Senhor é misericordioso. Ele nos dá essa fé para que a gente possa crer nele. Só que ali, querido, não é o fim de tudo, ali é o começo. É o começo da tua caminhada. E nessa jornada você vai precisar aprender a lutar. Se você não sabia disso, eu quero te dar essa informação. Você vai precisar aprender a lutar e a combater o bom combate. A nossa carreira, obrigado pastora, a nossa carreira, ela tem que ser completada. Vamos dizer juntos isso aqui: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse deve ser, querido, a nossa missão de vida. Combater o combate, completar a missão que a gente teve e guardar a fé, chegar inteiro no final. Eu quero finalizar lendo um texto aqui de Hebreus, capítulo 10. Quero ler junto com você para a gente finalizar. Eu quero orar com você também, meu irmão. Hebreus capítulo 10, no versículo 35. Hebreus 10, 35. Portanto, não perco a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quantos aqui são da fé?